Fala, galera tricolor. Com a demissão do técnico Fernando Diniz aí, que comandava o Fluminense nos treinamentos e nos jogos, quem assumirá o Fluminense e quem já assumiu é o Marcão, galera. Marcão é o técnico permanente aí da comissão técnica do Fluminense. Muito elogiado aí pelo Mário Bittencourt e todos nós tricolores já conhecemos muito bem o Marcão. Vamos ver o que o Mário falou sobre o Marcão aí. Primeiramente, eu queria dizer a vocês que o futebol ele tem algumas nomenclaturas, né, assim, antigas, interino, auxiliar técnico permanente, etc., que são as nomenclaturas do futebol. Mas, na verdade, o que a gente tem aqui há 5 anos é um técnico permanente do Fluminense, que é o Marcão. Que é um técnico... E todas as vezes que o Marcão assume o time, eu venho falar isso aqui, eu vou morrer falando isso. Assim, o Marcão é um técnico muito qualificado, muito competente, muito estudioso, um cara que tem todas as licenças que um treinador pode ter, fez todos os cursos, e um cara com resultados muito importantes aqui no Fluminense. Infelizmente, né? Aí você vai me perguntar, bom, e por que ele nunca foi efetivado como treinador? Porque esse é um acordo que nós temos aqui há 5 anos, eu já falei aqui todas as vezes que ele assumiu, que o Marcão veio para cá justamente para ser um cara muito importante para o Fluminense nos momentos que a gente passa na saída dos treinadores, como a gente está passando agora. Então, assim, por que a gente sempre efetiva o Marcão após a saída dos trabalhos dos nossos treinadores? Porque o trabalho do Marcão aqui é um trabalho diário de treinador junto com o treinador que está aqui. Mas como o Marcão, além de um grande profissional, de um grande ser humano e de um grande caráter, é um grande tricolor, ele, em todas as vezes em que a gente conversou desde o início da gestão, ele falou, presidente, a minha função aqui é técnico permanente do clube para ajudar o Fluminense nos momentos de dificuldade. Então, todo o caminho que a comissão técnica faz diariamente, o Marcão está 100% dentro dela. Aliás, ele está mais do que 100%, porque muitas vezes ele dá os treinos para os não relacionados aqui num horário diferente do treino normal. Então, assim, para que as pessoas entendam as decisões que a gente toma aqui, a gente tem um processo decisório aqui que não é longo, mas é um processo decisório muito estudado e muito debatido. E, obviamente, baseado em históricos e resultados. Então, o Marcão, no dia a dia, ele participa de todos os treinos dos treinadores do Fluminense, então ele participava de todos os treinos do... É porque a gente... Por que eu gosto de falar da relação de 2 anos e 2 meses, né? Porque a gente passa por vários momentos aqui, depois a gente, aliás, como todo relacionamento, né? A gente esquece tudo que a gente fez aqui de bom ou de ruim e acaba focando na imagem final. Faz parte da construção mental, né, do ser humano. Mas quando o Fernando Diniz foi para a seleção brasileira, quem treinava o time era o Marcão. Então o Marcão conhece todo o método de trabalho dos treinadores que estão aqui. O Marcão está em todos os jogos, em todas as preleções, em todos os vídeos durante a semana, em todos os treinos, em todas as viagens, e ele vê todos os jogos de cima da cabine, e os treinadores estão sempre lá embaixo com seus auxiliares diretos. Porque isso é uma cultura do futebol brasileiro também. Os treinadores trazem seus auxiliares e quando vão embora levam seus auxiliares. Cada um tem a sua visão de futebol. Eu sempre imaginei que fosse importante ter um técnico nosso interno para que tudo de bom que foi feito no trabalho do treinador não seja jogado no lixo com uma chegada de uma mudança de comando, que é o que acontece, não significa que está errado e que não vai dar certo. Não significa que se a gente trouxer um outro treinador de fora não vai dar certo. Mas é mais fácil dar certo, a gente tem mais possibilidades de acertar se a gente entender que tem um trabalho de 2 anos e 2 meses sendo construído e tem alguém participando desse trabalho, que é o Marcão Oliveira. Então, e podem perceber que às vezes que o Fernando não estava no banco por suspensão e etc., era o Eduardo Barros e o Marcão. Porque o Marcão é o treinador que fica lá em cima na cabine, ele vê o jogo de cima, todos os jogos, fora, dentro. Então, assim, ele faz absolutamente tudo que faz o treinador. E aí, os números que a gente tem, imaginem você que em 2019, o Marcão assumiu o time em 22 de setembro de 2019 e ficou até o dia 8 de dezembro de 2019. Naquele momento nós estávamos na zona de rebaixamento. Então, meus primeiros 6 meses de gestão, né, porque eu entrei no mandato tampão ali no meio de 19, eu já cheguei com o time aqui, brigando contra o descenso, e nós tivemos
a ideia de, com a saída do Fernando Diniz, do mesmo Fernando Diniz, de colocar o Marcão. O Marcão aproveitou muitas coisas e inseriu os conceitos dele sobre as coisas boas que tinham no trabalho naquele momento. E nós fizemos 16 jogos do Campeonato Brasileiro, ganhamos 6, empatamos 6 e tivemos 4 derrotas. Nós estávamos na 16ª posição e terminamos em 14º no final, nos classificando para a Sul-Americana. Na segunda passagem foi na saída do Odair, que essa foi uma saída do Odair em relação a nós. O Odair saiu. Em 2020, o Marcão assumiu o time no dia 13 de dezembro, porque nós estávamos na pandemia, então o campeonato de 20 ia terminar em 21. Fez 12 partidas no total, até o final do campeonato, até 25 de fevereiro de 21. Fez 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas e nos classificou para a fase de grupos da Libertadores. Então nós temos um técnico permanente do clube, que nos tirou do rebaixamento em 2019, numa situação muito difícil, e a situação do clube era muito mais difícil do que hoje do ponto de vista financeiro. Enfim, a gente chegou aqui, os salários estavam atrasados, as imagens, era um outro ambiente, nós não tínhamos o ambiente que nós temos hoje, e nos colocou na Libertadores de 21, com 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. E aí, enfim, nós contratamos o Roger, porque esse é o processo aqui, tem um processo, e você vê que ele se repete, ele é coerente, são 5 anos de um processo. Trouxemos o Roger desenvolveu o trabalho dele e saiu após a eliminação nas quartas de final da Libertadores. As pessoas acharam muito ruim aquela eliminação, vejam como é o futebol. Mas nós tínhamos um elenco que custava 1/3 do que custa hoje. Então foi um bom trabalho também dentro das condições que a gente entregava naquele momento, porque também é importante ver quais condições que o clube entrega ao treinador para ele trabalhar. E aí o Marcão assume o time em 23 de agosto de 21 e vai até o final do Campeonato Brasileiro de novo, até o dia 9/12 de 21, com 23 partidas, 11 vitórias, 25 partidas, 23, 11 vitórias, 4 empates e 8 derrotas, e a gente terminou em 7º e nos classificamos para a pré-Libertadores de 2021. Então, o treinador que vai assumir o time hoje, que assumiu o time ontem, que vai dirigir o time na quinta-feira, é um treinador da casa, é o nosso treinador permanente, e que nos entregou, em 3 anos consecutivos, a saída de um rebaixamento de situações complicadíssimas e 2 classificações para a Libertadores. Então, eu queria muito que a gente respeitasse sempre, não estou dizendo que vocês não respeitam não, pelo amor de Deus, eu sei que vocês respeitam muito a pessoa e o profissional, mas eu falo para o externo assim, ele é um treinador muito competente, e é por isso que ele está aqui conosco. E aí, respondendo a sua pergunta, até o dia de hoje, nós não pensamos em nenhum treinador, não conversamos com o staff de nenhum, todas as notícias que saíram aí são inverídicas, porque a gente não trabalha assim. Com nenhum treinador que esteve aqui, a gente conversou em nenhum momento com nenhum treinador enquanto tinha alguém no cargo, e muito menos no dia seguinte. E não critico quem faz. Futebol é veloz, às vezes é preciso fazer, mas a gente tem a nossa filosofia de trabalho aqui para deixar as portas abertas e para as pessoas trabalharem aqui em paz. Para ninguém achar que está aqui trabalhando, que a gente está ligando para treinador a cada 2, 3 derrotas que a gente tem. Então, a tendência é que o Marcão siga até o final da temporada.